Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine, nos proteja e nos dê a sua paz. Paz, justamente paz é o tema desta noite. A paz que Jesus nos dá. Pois bem, segundo o dicionário básico da língua portuguesa, podemos definir a paz da seguinte maneira. Primeiro, a ausência de lutas, violências ou perturbações sociais, tranquilidade pública, concórdia, harmonia. Segundo, a ausência de conflitos íntimos ou entre pessoas, bom entendimento. Terceiro, repouso, silêncio, sossego. E quarto, cessação de hostilidades. Fazer as pazes significa reconciliar-se, tranquilidade de alma, alma em paz, pessoa consciente do dever cumprido. Pois bem, antes da sublime visita do Mestre Jesus ao nosso planeta Terra, como homem encarnado, os povos antigos, muitos se expressando em latim, preocupados com a paz, proclamavam assim: se vis pacem, para bellum. Se queres a paz, prepara a guerra. Isto significa, ou significava, que para viver em paz, a pessoa ou nação deveria estar armados como se fossem para a guerra. No fundo, o pensamento é de que, se mostrassem possuir mais forças, desencorajariam agressores mais fracos. Mais tarde veio então o conceito olho por olho, que Moisés ensinou, segundo o qual, para obter a paz, era permitido o agredido eliminar o agressor, fazendo a sua vingança. Hoje, com o domínio da energia nuclear, a energia atômica, por vários países, o mundo experimenta uma paz compulsória, digamos assim, imposta pela certeza de que se um dos países do clube atômico lançar uma bomba em outro país, não haverá vencedor. A retaliação eliminará praticamente a humanidade inteira. Jamais qualquer guerra trouxe a paz. Ficam sequelas que o tempo não apaga. Então, onde encontrar a paz? Nos perguntamos nesses dias tão atribulados de hoje. Segundo o apóstolo João, aproximando-se o martírio do Calvário, Jesus reuniu os apóstolos e lhes disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Por isso, nos ensina a doutrina espírita, meus irmãos, que a fonte sublime da paz é praticar os ensinamentos de Jesus. De forma específica, aquele que recomenda amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, possuir a paz requer a aquisição e prática permanente de virtudes possíveis a todos nós. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, no item 4º do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, irá dizer que a paz é fruto da transformação moral e do combate às más inclinações, levando-nos a compreender que a posse da paz é uma construção individual, do espírito, dia a dia, que exige um homem novo no lugar do homem velho. No livro Ação e Reação, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 3, o espírito André Luiz ouve a lição do seu benfeitor espiritual afirmando assim: a paz, André, não é conquista da inércia,
mas sim fruto de equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, a serviço pela vitória do bem. Jesus, que no abençoado Sermão do Monte, referindo-se às bem-aventuranças, disse à multidão: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Recomendando assim a doçura, a afabilidade. O Cristo ensinou o roteiro que leva o espírito a ganhar o céu, esse céu, estado da alma plena de paz. Por toda parte, a doutrina de Jesus ensina que para o homem encontrar a paz, é necessário que proceda sempre com mansuetude, com tolerância, com afabilidade, com resignação, com paciência, perdoando e amando sempre. No capítulo 104 do livro Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel afirma assim dizendo: não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma, nos ensinando que a paz que o mundo cultiva decorre das imperfeições humanas, onde o egoísmo centraliza nossas ações em busca de um sossego criminoso que ignora o sofrimento dos infelizes e se incomoda com a presença dos simples e injustiçados. A paz dos poderosos se sustenta no acúmulo das riquezas ilusórias ou no poder político, enquanto a paz do infortunado se sustenta na certeza de que Deus lhe concederá um milagre imerecido e a ser obtido mediante a bajulação da divindade. Afirma Emmanuel que Jesus não poderia endossar a tranquilidade nesse viés, em contraposição aos falsos princípios estabelecidos no mundo. Ele trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que todos nós iniciemos a batalha do aperfeiçoamento em nós mesmos. Por isso, podemos compreender que a paz de Jesus é algo muito diferente da paz do mundo. Jesus veio nos tirar essa paz enganosa a que estamos acostumados há milênios. E para que a sua paz se instale em nossos corações, é indispensável, é imprescindível iniciarmos a batalha do aperfeiçoamento moral. Nos planos mais altos da espiritualidade, a serenidade significa trabalho ativo no bem. Por isso, nos ensina a doutrina espírita que a paz verdadeira é a paz do Cristo, porque propõe um trabalho ativo e continuado para o bem. E que nos ensina o cumprimento dos deveres como parte da autodisciplina. A paz que vem de Jesus é inconfundível. É a que nos permite enfrentar os nossos testemunhos sem propostas de fuga, mas com o entendimento necessário das leis divinas, as leis justas de Deus. Dando a sua paz aos discípulos, Jesus lhes dava a consciência do dever cumprido, a força da fé, a ventura da esperança. Paz do espírito é segurança íntima, é serviço renovador. Por isso a doutrina espírita nos diz que a paz não é um presente que vem de fora para dentro. A paz é uma conquista interior de cada um de nós. É algo que vem de dentro para fora.
Iremos nos pacificar à medida que procurarmos desenvolver os nossos talentos pelo estudo, pelo trabalho constante e utilizarmos esses talentos na criação de um mundo melhor. A paz que Jesus nos dá está à disposição de todos, mas só a desfruta quem pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Assim sendo, meus irmãos, devemos adotar algumas atitudes positivas para alcançarmos esta paz. Primeiro, orar e vigiar a todo momento. Segundo, não falar mal das pessoas que nos cercam. Terceiro, praticar a caridade constantemente. Quarto, realizar a nossa transformação moral. Quinto, perdoar a si mesmo e aos outros. Sexto, amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. É uma tarefa fácil? Naturalmente que não. Mas não é uma caminhada impossível para todos nós que estamos encarnados, porque subindo um degrau de cada vez, praticando de pouquinho em pouquinho os ensinamentos de Jesus, chegaremos ao estado de espíritos pacificados. No livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, o benfeitor Emmanuel irá dizer que para que a tranquilidade banhe o nosso pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade sigam os nossos passos todos os dias. Afirma Emmanuel dizendo assim: repara carinhosamente os que te procuram no caminho, todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desequilibrados, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Tenhamos piedade para alcançar-lhes os recessos da alma, os recessos do ser, e identificar em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajados ou contundidos. Ajuda-os enquanto podes, diz Emmanuel, pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. E continua Emmanuel dizendo: a harmonia da vida deve começar no íntimo das nossas próprias almas. Ou toda a harmonia aparente na paisagem humana será simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não sejamos nós aqueles que transmitem o alarme da crítica, nem aqueles que estendem o fogo da crueldade. Onde surjam razões de queixas, que sejamos nós a cooperação que reestrutura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimentos, que sejamos nós a consolação que refaz a esperança. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, também contribui para o tema dizendo assim: a tua vitória não pode ser perturbada pelas insignificâncias do caminho. Não revides as agressões mentais com que investem contra ti. Permanece em calma e amortece o dardo que disparam, fazendo desagregar-se ao atingir o algodão da tua sensibilidade, diz Joana de Ângeles. Quem alcança as alturas vê melhor e tem o dever de desculpar aqueles que ainda perambulam pelos vales das sombras. A tua paz é de relevância
e para mantê-la, investe os teus valores mais altos. Diz ela: paz é conquista interior, paz é iluminação íntima, paz é presença divina no indivíduo. Jesus, na montanha das bem-aventuranças, ou no Getsemane, ou ainda no Gólgata, manteve-se em paz, a mesma paz, em razão da certeza de saber que Deus estava com ele e, por consequência, ele também estava com Deus. No livro Mentores e Ceareiros, psicografia de Chico Xavier, o espírito André Luiz nos traz 10 apontamentos de paz. Diz ele assim: primeiro, aprenda a desculpar infinitamente para que os seus erros à frente dos outros sejam esquecidos e perdoados. Segundo, cale-se diante do escárnio e da ofensa, sustentando o silêncio edificante, capaz de ambientar-lhe a palavra fraterna no momento oportuno. Terceiro, não cultive desafetos, recordando que a aversão por determinada criatura é quase sempre o resultado da aversão que lhe impuseste. Quarto, não permita que o egoísmo e a vaidade, o orgulho e a discórdia se enraizem em seu coração. Lembrando que toda ideia de superestimação dos próprios valores é adubo nos espinheiros da irritação e do ódio. Quinto, perante o companheiro que se rendeu às tentações de natureza inferior, deixe que a compaixão lhe ilumine os pontos de vista, pensando que em outras circunstâncias poderia você ocupar-lhe a indesejável situação e o lugar triste. Sexto, não erga sua voz em demasiado e nem tempere a sua frase com o fel para que a sua palavra não envenene as chagas do próximo. Sétimo, levante-se cada dia com a disposição de servir sem a preocupação de ser servido, de auxiliar sem retribuição e compreender sem recompensa, para que a solidariedade espontânea te favoreça com os créditos e recursos de simpatia. Oitavo, diz ele, esqueça a calúnia e a maledicência, a perversidade e as aflições que lhe dilaceram a alma, entendendo nas dores e obstáculos do mundo as suas melhores oportunidades de redenção. Nono, lembre-se de que os seus credores estão registrando a linguagem e os seus exemplos e perdoar-lhe-ão as faltas e os débitos à medida que você se fizer um benfeitor desinteressado de muitos. E décimo, não julgues que o serviço de paz seja mero problema da boca, mas sim testemunho de amor e renúncia, regeneração e humildade na própria vida, porque somente ao preço do nosso próprio suor na obra do bem é que conseguiremos reconciliar-nos mais depressa com os nossos adversários, segundo a lição de nosso Senhor. E nesses dias, meus irmãos, pelos quais estamos passando, desejosos de que tudo volte à normalidade, esses dias difíceis de tanta angústia, de tanta dor e sofrimento no mundo, lembremos as palavras do Espírito Joana de Ângeles no livro Roteiro de Libertação, psicografia de Divaldo Franco, quando ela diz assim: não suponhas que a mudança das velhas estruturas ocorra de um para outro momento. O trabalho atual é de preparação psicológica e despertamento dos que dormem na indiferença acerca dos valores do espírito. Atua em paz e confiança, sem pressa,
nem imposição. Há um período para a sementeira e outro para a germinação. Hoje é o dia do crescimento, amanhã o da flor, mais tarde o do fruto. O embrião espera o tempo para alcançar a plenitude da forma. Nas realizações morais do espírito, o tempo é igualmente fator de suma importância. Procede com equilíbrio e jamais te desanimes. Um dia os resultados se darão, e esses sim são os que mais importam. E para encerrar esta pequena mensagem da noite, eu trago uma bela receita de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, cujo o título é Receita de Paz, e que diz assim: ora com mais confiança em Deus, trabalha um tanto mais, serve com mais alegria, age com mais caridade, desculpa as faltas alheias com mais compaixão pelos ofensores, usa mais calma, particularmente nas horas difíceis, tolera com mais paciência as situações desagradáveis, coloca mais gentileza no trato pessoal, emprega mais serenidade na travessia de qualquer provação, e assim, com a bênção de Deus, encontrarás segurança e paz nas estradas do tempo, garantindo-te o êxito preciso nos deveres de cada dia a caminho da vida maior. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos ilumine, nos dê forças para vencer e superar esses momentos difíceis, que com certeza passarão. Tenhamos fé que tudo vai ficar bem. Muito obrigado e sigamos o Cristo.